galera do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que nesse momento de quarentena vocês estejam se cuidando, tá? Para que nós possamos, assim, brevemente retornar às nossas aulas presenciais e possamos cumprimentar os nossos amigos como fazíamos antes, né? Com um abraço, com um aperto de mão, né? Aquele abraço bem caloroso, né? Eu estou com saudade disso em vocês. Enfim, até lá nós iremos ter as nossas aulas aqui, virtuais, tá? Em que vocês poderão estar esclarecendo suas dúvidas através do WhatsApp, tanto no grupo da escola como no meu privado, tá? Alguns de vocês me conhecem das aulas simplesmente só de empreendedorismo. Outros me conhecem, além de empreendedorismo, da aula de educação financeira e de história. E alguns outros alunos de outras turmas me conhecem da aula de geografia. Mas aqui nessa aula nós iremos tratar do assunto de educação financeira no nono ano. Na aula passada, que foi a última aula que nós tivemos presencial, nós tratamos de perfis de risco, em que eu contei duas histórias para vocês. Uma foi uma história fictícia, em que eu fui o exemplo, e a outra foi uma história real da minha vida, em que eu trouxe até vocês um fato que aconteceu mesmo comigo e foi um pouco desagradável e que me fez enxergar que eu era um perfil de risco econômico e que eu precisava mudar os meus hábitos. Enfim, nesta aula de agora nós iremos falar sobre análise da viabilidade de um negócio. Gente, iniciar um negócio não é fácil, até porque envolve riscos, né? Riscos econômicos e outros mais que, se nós não tivermos cuidado, não tivermos um equilíbrio nem um controle, nós não poderemos ter remédio que venha a resolver o que aconteceu ou ao menos conseguir prosseguir, né? Ir para frente. Enfim, gente, analisar a viabilidade de um negócio é nada mais você descobrir se aquele projeto de negócio em que você quer investir e que você quer fazer dará certo, tá? A análise da viabilidade de um negócio é simplesmente feita através de alguns quesitos que são indispensáveis, tá? Através desses quesitos vocês vão começar a ouvir alguns conceitos que são necessários também para que vocês possam entender dentro da educação financeira. Vamos lá, esses quesitos. O primeiro quesito que você precisa fazer é entender em qual perfil de risco você se encaixa. Se você é aquela pessoa que gosta de gastar desmedidamente, sem pensar que existirá amanhã, né? Que gosta de viver o carpe diem assim, né? Na raiz, vamos viver o hoje e o amanhã, quem sabe, né? Então, se você é uma pessoa que pensa no amanhã, é mais equilibrada financeiramente, você precisa entender que perfil é esse que você corresponde, tá? Entender quais as características necessárias de um empreendedor, tá? Para que você possa estar iniciando o seu negócio. Inclusive nós falamos disso na aula passada, sobre as características de um empreendedor. No segundo quesito, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado, ela funciona da seguinte forma: eu preciso entender quem serão os meus consumidores, quem será o meu fornecedor e quem serão os meus concorrentes. Consumidor nada mais, nada menos é daqueles que serão os meus clientes, que irão comprar o meu produto ou irão utilizar o meu serviço, tá? Fornecedores serão aquelas pessoas ou lojas de onde eu vou obter os utensílios necessários, tá? Para poder desempenhar tanto as minhas atividades em relação a produtos, a produção para produtos, como para serviços. Esses utensílios, gente, são chamados de investimentos fixos, tá? É de onde aí dentro desses investimentos, desses fornecedores, se encaixam também o que eu chamo de investimento fixo. Por exemplo, no ano passado nós tínhamos uma colega na escola que fazia docinhos, né? E ela ficou muito famosa por isso. Ela começou através das aulas de empreendedorismo alinhadas com a aula de educação financeira e ela decidiu trazer o negócio da mãe para dentro da escola, né? E ela começou a vender os docinhos finos dela. Então ela primeiro precisou fazer um investimento de utensílios fixos, que eram o quê? Panelas, espátulas, né? Todo utensílio que iria fazer a produção dela. Esses são os utensílios fixos. Isso se encaixa, gente, também dentro dos fornecedores. Eu preciso ter esse orçamento, tá?
saber se a receita que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, o dinheiro que eu ganho, ele está compatível com as despesas, sendo que nessas despesas se encaixam as despesas minhas pessoais, tá? Como água, luz, escola e dentre outros, como também os investimentos em relação a esse negócio que eu quero iniciar, tá? Então essas serão as minhas despesas. Eu preciso ter esse orçamento para poder entender se de fato os meus utensílios fixos, os meus custos fixos, que serão obtidos através desses fornecedores, vai valer a pena. Bom, gente, dentro de fornecedores também eu tenho os produtos que eu vou precisar, além desses fixos, aqueles que eu vou estar sempre renovando, como é o caso dela, em relação aos doces. Ela estava sempre renovando, porque ela sempre precisava comprar leite condensado, creme de leite e alguns outros achocolatados para poder produzir os docinhos dela. Bom, gente, eu preciso também entender o que são concorrentes. Concorrentes não são inimigos financeiros e eu costumo sempre repetir isso na minha aula. Concorrentes são pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu, podem vender o mesmo produto ou não, tá? Mas que eu preciso conhecê-los, conhecer a qualidade do seu produto para poder diferenciar do meu. No caso dessa colega, ela tinha um grande concorrente, porque ela vendia os docinhos dela no momento do intervalo das aulas, que era exatamente quando a cantina funcionava. Então ela tinha como concorrente a cantina. Então eu preciso entender quais são essas 3 pessoas, tá? Fazer essa pesquisa de mercado para entender quem são os meus consumidores, quem será meu fornecedor e quem serão os meus concorrentes. Depois eu preciso levantar o valor dos investimentos fixos que eu vou precisar fazer, tá? Esses investimentos fixos, gente, nada mais é do que os valores que eu vou precisar gastar com os utensílios que não vão ter variação. Ou seja, eles não vão mudar muito de valor, eu não vou precisar estar comprando sempre. Como é o caso das panelas que ela precisou obter, das espátulas, tá? Então, são mais ou menos assim, esses investimentos que são necessários, tá? Eu preciso também saber qual é o montante de recursos necessários para o capital de giro. O montante, no caso, é o valor que eu tenho, tá? Para esse capital de giro. Capital de giro nada mais é do que o saldo da empresa. O que seria esse saldo? Seriam as contas disponíveis, por exemplo, saldos bancários, o caixa que eu tenho para poder comprar coisas para dentro da empresa, para passar troco para o cliente, tá? O pagamento de alguns funcionários que eu possa ter. Eu preciso ter dentro desse capital de giro, tá? Também aí as aplicações a curto prazo, entendeu? Que seriam as aplicações financeiras que eu posso fazer. Por exemplo, no caso dela, ela poderia aplicar em um curso, tá? Para poder saber fazer novos tipos de docinhos finos. Ou então ela poderia também ter dentro desse capital de giro as contas a receber, que são os valores que são provenientes da venda. Sabe aquele docinho que a gente comprava na mão dela e dizia assim: depois eu te pago, Alana. Dia 2 eu te pago, dia 10 eu te pago. Pois bem, esse recebimento que ela ia ter no dia 10, no dia 2, exatamente faz parte dessa necessidade do capital de giro, que é necessário essa pessoa ter esse conhecimento, tá? Ter esse montante, um valor que venha suprir esse capital de giro. Bom, de que forma suprir? Se eu precisar pagar um curso, eu tenho um capital de giro que vai investir no curso em que eu vou fazer para poder saber novos docinhos finos. Se eu precisar de um troco para passar para o cliente, eu tenho um capital de giro que eu vou passar. Se eu precisar de um utensílio para poder repor o que eu tinha, eu tenho um capital de giro. Se eu precisar comprar mais materiais até o dia do recebimento que eu tenho para receber aquele dinheiro, do dia 2, do dia 10, eu tenho esse capital de giro para continuar a minha empresa. Por isso que ele é chamado de capital de giro, porque ele vai fazer com que o negócio continue a funcionar. Bom, gente, eu preciso também levantar os custos da abertura de um negócio. Eu preciso saber o quanto eu vou investir, saber quais são os custos fixos, saber as variáveis e os custos financeiros. Gente, custos variáveis seriam, ou melhor dizendo, custos fixos seriam aqueles custos, os valores que eu vou ter que investir e que eu tenho a certeza de que será aquele valor. Por exemplo,
se eu for abrir uma loja, eu vou locar um lugar, né? Alugar um local. O aluguel desse imóvel é um custo fixo, tá? Que não vai ficar variando de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro, assim, de uma hora para outra, tá? Haverá um estabelecimento em contrato para que eu possa ter o conhecimento de como será feita essa mudança, tá? Como é o exemplo do meu pai. O meu pai tem um imóvel que ele loca e no contrato tá lá escrito direitinho que no aluguel desse ano é tanto valor, no próximo ano haverá uma pequena alteração a ser comunicada ao cliente, tá? Bom, além desses custos fixos, eu tenho os custos variáveis que vão ficar mudando de preço. Gente, no exemplo do caso da nossa colega da escola, ela tinha esses custos variáveis, que eram referentes aos itens que ela comprava para poder fazer os docinhos. Por exemplo, se ela não comprava em grande quantidade para estocar, ela ia ter custos variáveis bastante pesados. Por quê? Para uma empresa que produz um produto, que faz um produto, é interessante para ela ter um estoque, tá? Porque assim, ela, além de ter aqueles produtos ali para estar sempre fazendo os produtos da empresa, ela não vai sofrer tanto assim com os custos variáveis. Os custos variáveis são esses preços que vão ficar mudando. Por exemplo, se a Alana, a nossa colega, né, que vendia os docinhos, comprasse, vamos supor, 5 caixas de leite condensado hoje, na próxima semana ela ia precisar comprar mais 5. Provavelmente por conta de algum fator econômico, aquele leite condensado poderia estar mais caro, tá? Então isso ia variar, iria subir, iria descer os valores em relação ao produto dela. Bom, nós também temos os custos financeiros. O que são custos financeiros? São aqueles que estão referentes ao processo de estocagem. Lembra que eu falei para vocês? Estocar, comprar em quantidade, guardar para que possa continuar a produzir. Inclui dentro disso o capital financeiro, tá? Que é um investimento para adquirir aquele negócio ou uma mercadoria, tá ok? Logo depois desses custos que eu tenho que levantar para a abertura do meu negócio, eu preciso projetar qual é a necessidade de receitas das vendas, tá? Para a cobertura dos custos e a formação do preço. O que é que esse item quer dizer? Eu preciso ter uma obtenção, uma receita, uma fonte de obtenção para que eu possa cobrir os custos do que eu investi para poder iniciar a empresa, tá? E cobrir também o que eu vou formar em relação ao preço, porque os preços podem variar, porque ainda está no início de um negócio, então eu preciso ter essa receita que vai cobrir, tá? Se eu precisar ofertar um desconto, eu preciso ter essa receita que venha cobrir exatamente esse desconto que eu vou ofertar para o meu cliente. Bom, gente, e eu preciso também fazer como requisito calcular e analisar os indicadores econômicos. Eu preciso ter um ponto de equilíbrio, eu preciso saber o que é lucratividade, rentabilidade, tempo de retorno do investimento. Gente, ponto de equilíbrio nada mais é do que você saber o quanto você precisará investir, o quanto você terá de retorno, tá? Para poder os custos do que você investiu, tendo sempre uma lucratividade. Lucratividade diz respeito a lucro, né? O lucro não é o valor que você vai cobrir aquilo que você investiu. É o além daquilo que você investiu, que você vai ganhar. Por exemplo, eu investi R$20 na confecção de alguns broches para cabelo, tá? E na venda desses broches para cabelo, eu obtive o valor de retorno, vamos supor, de R$80. Então eu tenho aí os R$20 do que eu investi e os R$60 de lucro, entende? Então o lucro é aquilo que vai além do que eu tive que pegar do dinheiro para poder investir e eu tive para poder retornar e cobrir o que eu tive que investir.
E a rentabilidade é se seu negócio de fato é rentável, está lhe dando uma renda, não está trazendo mais despesas do que receita, não está trazendo tanto retorno financeiro, tá? A rentabilidade é exatamente isso, é saber se está me trazendo um bom retorno, se de fato a venda dos meus docinhos está conseguindo, além de fazer com que eu venha pagar os materiais que eu investi, se eu possa estar tendo exatamente esse retorno em relação ao meu lucro. Eu estou tendo uma renda, eu estou tendo uma rentabilidade, está rendendo para mim, entendeu? E também saber em que tempo eu posso ter esse retorno, se ele vai ser a curto, a médio ou a longo prazo. Enfim, gente, esses requisitos, eles são de extrema necessidade para você iniciar um negócio. A partir daí que você cumpre cada um desses quesitos, você começa a fazer a análise da viabilidade do seu negócio, a analisar se o seu negócio vai dar certo ou não. Enfim, na próxima aula nós iremos continuar com esse assunto sobre análise da viabilidade de um negócio, mas eu vou pedir a vocês para que façam, respondam o exercício da página 30. Qualquer dúvida, eu volto a repetir, vocês podem estar me procurando pelo meu WhatsApp, ou então no grupo da escola. Para aqueles que não são alunos da EAPP, vocês podem estar escrevendo as suas dúvidas aí no comentário e eu posso, de maneira oportuna, estar respondendo. Bom, gente, eu espero ter ajudado, eu espero ter correspondido às expectativas e vamos torcer, para que esse tempo de quarentena acabe logo e nós possamos voltar. Enfim, um beijão e até a próxima aula.